O que eu faria se tivesse começando a investir hoje e tivesse disponível R$ 100.000 na minha conta? Bom, diariamente ali, no decorrer da nossa vida, a gente recebe alguns questionamentos nesse sentido. E claro, R$ 100.000 nunca é o valor exato que a pessoa tem disponível para investir. Mas, para efeitos educativos, acredito que é um número que a gente possa trabalhar e, ao mesmo tempo, a gente consiga educar, né, a nossa audiência e trazer pelo menos alguma parte teórica, um pouco da parte prática, para de fato a gente resolver esse problema. Naturalmente, gente, vocês podem sugerir, são sempre muito bem-vindos, sugestões de novos vídeos, sugestões de melhorias. Cara, comentem aqui nos comentários. Comentem no comentário é complicado, mas lá, comentem aqui no vídeo para que a gente busque melhorar. E sugestões de temas são sempre muito bem-vindas, porque em algum momento a minha mente vai travar. E se você puder sugerir, será muito bem quisto. Dito isso, antes de mais nada, se inscreva no canal, a sua inscrição me ajuda bastante a entender que as coisas estão indo pelo caminho certo. E os seus comentários também. E para começar, antes de mais nada, você precisa entender que a questão não é sobre qual produto ou qual é o melhor investimento, aonde investir. Cara, no frigir dos ovos não é qual produto ou qual veículo de investimento você vai selecionar para alocar o seu recurso. No final do dia, o que realmente conta é a estratégia. Então, qual estratégia de asset allocation combinada com o seu contexto de vida atual, o seu planejamento futuro, os seus horizontes de objetivo, a soma desses fatores vão te auxiliar a gerar uma estratégia. Com a estratégia montada, daí sim a gente começa a falar especificamente de quais os produtos iremos alocar. Mas antes de mais nada, você precisa entender qual é o asset allocation, qual é a alocação dos recursos que você vai fazer em função da sua estratégia. E a estratégia é uma soma de vários passos, dentre eles os objetivos de curto, médio e longo prazo, perfil de vida e contexto patrimonial atual. Em resumo, seria mais ou menos por aqui. A soma desses passos, a soma desses requisitos, vão te gerar uma noção de estratégia. E essa noção de estratégia vai te auxiliar a chegar aonde você quer chegar. Então, para esse vídeo, eu vou partir da premissa que você tem R$ 100.000 de dinheiro disponível. Você não sabe o que, de que forma e como é que você vai alocar. Então, o primeiro passo é fazer a estrutura da base. E a estrutura da base começa com a reserva de emergência. Eu sei que você já me viu falar sobre isso aqui. E tem um card aqui para você falar, para você assistir um vídeo somente sobre isso. De toda sorte, sempre começa pela base, que é a estrutura da reserva de emergência. E a reserva de emergência, ela vai compor ali 6 meses, 12 meses. O vídeo vai detalhar mais sobre isso. Mas, de toda sorte, você precisa estruturar a base. Estrutura na base através da reserva. Então eu vou partir da premissa que a sua reserva gere uma soma de 30% desses valores a serem alocados. Portanto, a primeira aplicação que você vai fazer será de R$ 30.000 destinada à reserva de emergência. E qual que vai ser o veículo, qual que vai ser o produto? E aí, produto de alta liquidez, rentabilidade, a máxima rentabilidade que um produto pode gerar com alta liquidez e baixo risco. E aí nós estamos falando de CDI, né? No mínimo ali, taxa Selic. Dito isso, eu entendi que com base na estratégia da reserva, né? Eu entendo que eu preciso de liquidez, eu preciso de baixo risco e naturalmente é uma tríplice, né? É um triângulozinho. Liquidez, rentabilidade e risco. Rentabilidade, liquidez, esses três pontos geralmente não caminham juntos. Dito isso, você precisa identificar qual que é o produto que vai, dentro desse triângulo, entregar a maior soma possível. No caso de uma estratégia de reserva de emergência, o foco é alta liquidez, baixo risco. Esse dinheiro não pode gerar volatilidade, e tem que estar disponível para você resgatar a qualquer instante. Beleza? Ponto. Em cima disso, você vai alocar onde?
qualquer produto de investimento que esteja rendendo algo em torno de 100% do CDI. Tá? E aqui a gente vai começar a montar o nosso mapa mental. Então, investir nos 100 mil reais. Base, ó, base igual reserva de emergência. Deixa eu ver como é que tá aqui. Dá para colocar mais uma coisa. 30%. 30 mil. Aplicados aonde? CDI. Produtos de renda fixa que paguem no mínimo 100% do CDI. Deixa eu ver como é que ficou aqui, você consegue enxergar. Vou chegar um pouquinho pro lado aqui. Ok? Então, você precisa necessariamente investir em produtos que vão te gerar o pagamento com liquidez e rentabilidade equivalente a no mínimo 100% do CDI. Então, você tem que solicitar o resgate hoje, tem que cair hoje ou no máximo amanhã. É D0 ou é D1. Ponto. Beleza. Aí nós temos aqui a base. A base. Estruturei a base, aí eu vou para onde? Estruturei a base, eu começo a definir a alocação em cima das minhas estratégias de longo prazo, de curto prazo ou de médio prazo. Eu vou partir da premissa, porque eu gosto de separar essas caixinhas, né? Estratégias focadas em objetivos de curto, médio prazo, como são estratégias distintas da estratégia de longo prazo e realmente elas não se conversam, é difícil se conversar, eu prefiro, dentro da caixinha dos 100 mil, eu não vou dizer que aqui tem estratégias de curto e médio prazo. Tá? Então, entenda que aqui eu estou focando numa estratégia de longo prazo. De longo prazo. E em cima disso, você vai começar a entender. No curto e médio prazo, eu sugiro que você defina quais são os objetivos e aí separe numa outra caixinha, numa outra caixa de oportunidade, uma outra alocação e faça as contas separadas. Se eu tenho 100 mil para longo prazo, e tenho 30 mil para curto prazo, eu faço 100 mil uma alocação, 30 mil uma outra alocação. Mas para simplificar, porque grande parte da massa, a gente vai entender que o foco aqui é longo prazo. E aí eu posso trazer vídeos específicos para os objetivos de curto e médio prazo. Tá? Então, nesse momento, fazendo esse adendo, nós vamos focar aqui numa estratégia de longo prazo. Então, partindo da premissa que você já tem 100 mil reais, definimos a base equivale a 30%. Não é essa conta, você precisa fazer a sua conta, tá? Estou utilizando aqui apenas como parâmetro para a gente não ficar parado. Então, o equivalente a 30% neste meu exemplo é a reserva de emergência. O restante, portanto, nós estamos falando dessa alocação de 70% que vai ser destinada para outros fins, aí a alocação de longo prazo. Tá? E aí, na alocação de longo prazo, eu vou falar assim, ó, 70% de longo prazo. Se você quiser falar assim, não, Rodrigo, mas uma parte dessa eu quero já destinar para as minhas alocações de curto e médio prazo. Beleza, não tem problema. Tá? Eu só não vou abordar neste vídeo quais alocações eu faria para curto prazo. Mas você poderia falar assim, ó, dos 70% que me resta para alocar, 20% vai para curto prazo. Tá, para fazer uma viagem ano que vem e eu preciso alocar esse recurso. Ok. E aí sobra aqui 50%. Sobra aqui 50% para você alocar para o longo prazo. Beleza? Mas eu vou focar nesse vídeo especificamente em alocações de longo prazo. Então, neste meu exemplo, você tem ainda 70% para alocar dos seus recursos. Ok? Em todos as alocações que eu destino, e eu vou fazer um adendo, eu sempre falo um pouco de internacionalização de patrimônio. Então, eu sempre vou alocar uma fatia dos recursos em internacional. Tá? Isso para mim é regra. Eu sempre faço alguma ponta. O que vai definir o tamanho dessa exposição é, primeiro, né, a necessidade do cliente, a questão de, eventualmente, numa janela de curto, médio ou longo prazo, ter alguma relação mais próxima com o exterior ou não. Então, tem clientes que a filha muito provavelmente vai estudar nos Estados Unidos. Então, assim, talvez uma alocação ligeiramente maior, já predefinindo uma situação dessa que pode vir a acontecer,
faz mais sentido. Agora, não tem nenhum nada disso. Realmente a intenção é ficar no Brasil o resto da minha vida e tal. Eu não preciso ter uma alocação internacional tão mais alta, tá? Mas eu costumo trabalhar com 20 a 30% mais ou menos de alocação internacional. Naturalmente, no começo, eu acho que é uma aventura para você. Então, eu gostaria de achar que faz mais sentido neste começo, entre 5 e 10% para que você tenha margem de aprendizado para chegar a 20, tá? E aí, vamos lá. Dessa alocação de longo prazo, eu vou colocar em torno de 5% inicial em internacional. Internacional. Ok? E aqui vai ficar ruim, eu vou trocar para o outro mapa mental. Boa. E aqui, vamos lá, 5% internacional. E o que eu invisto internacional lá fora? A minha estratégia pessoal lá fora é 60% ETFs que replicam Nasdaq mais S&P 500. E 40% estoques, tá? Aí tô falando aqui em ações estrangeiras, diretamente. Ok? Então, desses 5%, nesse caso a gente está falando de 5 mil reais, 60% eu vou comprar em ETFs. Claro, um S&P 500, um Nasdaq 500. Um Nasdaq 500 é foda. Eu vou comprar S&P 500 e Nasdaq. Ponto, acabou. Eu vou comprar fundos negociados em bolsa que replicam o índice Nasdaq, que replicam o índice S&P 500. Eu tenho uma estratégia mais passiva no exterior. E 40% eu faço de estoque. Então, eu vou selecionar, faço stock picking de fato, vou selecionar as ações que me agradam mais. Então lá, deu uma porrada. Na Nvidia, por exemplo, foi a minha última porrada. Tá, mais de 1000% acumulado. Mas tem lá Bank of America, tem Berkshire Hathaway, que acaba sendo um ETF no final das contas. Tem JP Morgan, tem Apple, tem Amazon, tem Google, tem uma série de ações que também estão compostas dentro da Nasdaq ou do S&P 500. Então, lá fora, internacional, eu tenho uma exposição mais passiva do que ativa. Lá ele. Então, assim, inicialmente você começa com uma alocação de 5% e vai gradativamente aumentando, mantendo sempre a proporção de asset allocation, 60% para ações, 60% para ETFs, 40% para stocks. Eu costumo fazer dessa forma. E aí você vai de 5 para 10, mesma coisa. Foi para 10%. 10% equivale a 10 mil reais. 10 mil reais você vai colocar 60% ETFs, 40% stocks. Beleza? Então fica assim. Vi que isso ficou um pouquinho longe. Beleza. Então, 5% em internacional. Tá? E aí, eu estou partindo da premissa que esse perfil desta pessoa é um perfil moderado. Ele nem é conservador e nem é agressivo. Isso quer dizer que ele tem algum apetite para risco, mas ele não tem uma alocação muito agressiva. Dito isso, tem que ser uma alocação nem conservadora e nem agressiva demais. Então, eu vou partir da premissa. E aí, entendam, gente. Isso aqui não tem regrinha. Não tem regrinha. Não tem regrinha. Não tem. Então, eu estou partindo da premissa para a gente sair de algum lugar. Mas essa alocação, sinceramente, você, com a ajuda de alguém, vai ter a sensibilidade mais aproximada do que de fato você precisa. Mas sigamos. Então, eu diria que 70% dessa alocação vai para 5% internacional, 10% aqui eu colocaria aqui em renda variável, tá? E aí aqui eu vou colocar ações, ETFs, pode ser ações até fundos de ações, tá? Aí aqui eu não estou definindo ativos, eu estou definindo estratégia, fundos de ações, tá? Então aqui você já começa a ter uma noção do que você tem que fazer com o seu recurso. E aí depois a gente tem que cair para dentro de quais ativos eu vou alocar. E aí, entenda, estratégia é mais importante que produto. Define estratégia, depois cai para produto.
Então, nós já temos 35%, 45% de alocação. Tá? 10% vai para renda variável. Eu colocaria, sempre gosto de novos investidores que não tem nenhum tipo de adesão, não tem nenhum tipo de conhecimento nem nada. Eu gosto sempre de colocar algum tipo de produto de investimento diferente, por menor que seja, para que ele entenda como é que funciona aquele produto. Mas você não precisa começar dessa forma. Você pode começar mais conservador. Tirar a renda variável, deixar só internacional e talvez, no caso, no lugar da renda variável, você destinar algo para fundos imobiliários. Tá? Então, na prática, a gente tem aqui 20% de alocação em renda variável. 5% internacional, 10% em renda variável via ações, ETF, fundo de ações e 5% em fundos imobiliários. Essa é a melhor alocação? Gente, já falei, não, isso aqui é um ponto de partida. A gente precisa entender qual que é a sua realidade. Mas é um ponto de partida. Reforço, ponto de partida. Nós já temos 45% aqui da alocação. Seguramente, né? Eu iria aqui com 40% de alocação em renda fixa. Desses 40% de alocação, eu alocaria em torno de... Vou colocar metade não, mas 15% em pré-fixado. Aí, longo prazo. 15% em inflação. Longo prazo também, títulos longos. E aí, 10% em CDI. Tá? Pronto, beleza. Então, nós já temos 30% alocado, 35%, 45%, 50%. Nós estamos para 90% de alocação. E aí, um restantezinho aqui, você pode acessar um novo tipo de produto. Ou você vai para fundos multimercados. Não é o melhor momento para alocar em fundos multimercados. Por isso que eu estou falando de estratégia, né? E não de momento de mercado, não momento de alocação. Estou pensando na estratégia de 30 anos. E em cima disso, estou montando alguma coisa. Fundos multimercado, você vai para 10%. Aí vamos lá, vou botar aqui duas opções, né? Duas opções. Ou você vai para um mix de fundo multimercado, 5%, mais caixa de oportunidade, de 5% em CDI. Ou você vai para 10% de caixa de oportunidade. Aí, aplicação em renda fixa, liquidez diária. Beleza? Então, deixa eu ver aqui como é que tá. Então, como é que tá a nossa situação? Nós alocamos aqui, se eu não tiver doido da cabeça, o 100%. As coisas começam a ficar mais claras, tá? Quando a gente começa a não falar mais de alocações que já contenham reserva de emergência e a gente está falando somente de produtos para longo prazo, tá? Mas eu estou partindo da premissa que você começou agora, você está com em torno de 100 mil reais, quer alocar, não tem nada definido. Primeira coisa, tem que definir a base. Definiu a base, que é a reserva, você vai trabalhar com o restante. Qual que é esse restante? O 70%. Nesse exemplo aqui que nós utilizamos. Desses 70%, como é que você vai alocar? Né? 5% não é 5% de 70%, mas como eu já estou falando do 100%, eu já estou alocando o 100%. Desses 100%, 5% vai para internacional. Como é que eu, Rodrigo, aloco lá fora? Passivo. Gestão passiva. 60% ETFs, 40% estoques. Dessa alocação, o que a gente vai alocar aqui em renda variável, considerando um perfil mais moderado? Eu colocaria 10% em renda variável e eu não defini produto, ações, ETFs ou fundo de ações. Não estou falando de produto, estou falando de estratégia. E eu gostaria de colocar 5% de fundo imobiliário. Eu gosto da alocação em fundos imobiliários, tem pessoas que não gostam. Então, por exemplo, dentro da família Barsi, eles repudiam os fundos imobiliários. Mas eu, particularmente, gosto bastante dos fundos imobiliários pela estratégia, pela recorrência, mas eles ainda são, de fato, muito imaturos comparado com as ações que tem aí já alguns poucos anos. É um mercado definitivamente mais maduro comparado aos fundos imobiliários. Mas dentro do Brasil, nada é maduro, para ser bem transparente. Então, eu gosto da alocação de fundos imobiliários. Temos vídeos aqui, acho.
temos que vídeos sobre fundos imobiliários. Se não tivermos, a gente grava, fala e resolve. Beleza. Então, 30% já aloquei. 5% em internacional, foi para 35%. Mais 10% em renda variável, foi para 45%. Coloquei 5% em fundos imobiliários, foi para 50%. Aloquei 40% em renda fixa, produtos de renda fixa, distribuídos em 15% pré-fixado, 15% em inflação longo prazo. Por que títulos de longo prazo? Porque hoje a gente está no momento em que nós temos pré-fixados entre 15% e 18% ao ano pagando 15% a 18% ao ano, e é do nosso interesse ter esses títulos por maior prazo possível. Inflação, mesma coisa. A gente está no momento em que ainda está entregando títulos de inflação mais 7, mais 8, né? Inflação mais 7, mais 8 para... Cara, pega isso para longo prazo. 10 anos, 15 anos, 20 anos. Pega tudo, faz o rapa. E 10% de CDI. E aí o CDI eu aloco para curto prazo. Até no máximo 2 anos, porque a expectativa nossa é um decline de taxa de juros. Partindo dessa premissa, eu acho que faz mais sentido a gente alocar somente 10% do CDI. E aí nós temos duas opções com o restante. Ou você faz um mix de acesso a fundo multimercado para entender qual é a estratégia do fundo multimercado e mais um caixinha de oportunidade menor, ou você coloca tudo em caixa de oportunidade. Colocando tudo em caixa de oportunidade, a ideia é, no momento em que houver uma oportunidade de mercado, nós alocarmos esses 10%, que não precisa ser de uma vez, de uma forma mais inteligente. Ok? Então, eu acho que esse vídeo cumpre um propósito, ele tem os seus adendos, ele tem as suas vírgulas. Eu peço que, se você chegou até aqui, por favor, dá um gostei, dá um joinha, comenta aqui, se inscreve no canal. Mas entenda, faça o filtro do que eu trouxe para você e aplique da forma mais adequada à sua vida, tá? Então, depois podemos gravar um outro vídeo de 100 mil reais somente falando de alocação que já não contém a reserva de emergência. Dito isso, espero que esse vídeo realmente tenha te ajudado. Sugestões de temas, assim como eu já falei, são muito bem-vindas. Sugestões de melhorias, comentem. Cara, muito obrigado pela audiência, tamo junto e até o próximo vídeo.